O AproximaCast de hoje recebe a consultora, mentora financeira, especialista em terceirização financeira e BPO financeiro para escritórios de advocacia, Patrícia Veiga Pereira. Patrícia é fundadora de uma empresa que presta todos esses serviços e que leva o nome dela, além de já ser um grande sucesso no mercado. Olá, Patrícia, seja bem-vinda! Olá, queria agradecer Paula e Jana pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês no podcast hoje. Patrícia, a Patrícia hoje vai ajudar a gente a entender um pouco desse cenário que vem se mudando completamente, que vem se modificando completamente da relação das mulheres com as finanças. E a gente já vai começar forte, Patrícia. Como que você vê essa questão da independência financeira se conectando com a autonomia feminina? A autonomia financeira das mulheres, ela é um pilar essencial hoje em dia para que as mulheres elas possam ter controle sobre a sua vida. A partir do momento que a mulher ela passa a ter o controle financeiro, ela consegue escolher tanto questão de trabalho, quanto questão de vida, de relacionamentos. Então, ela tem o poder em suas mãos e não precisa mais depender de outra pessoa. Seja até mesmo na casa onde queira morar, o trabalho que ela queira executar. Então, ela tem esse controle sobre si e até mesmo sobre os sonhos, né? Hoje em dia, as mulheres, às vezes, acabam anulando seus sonhos para viver o sonho de outra pessoa, de um relacionamento ou de família, porque elas não possuem essa independência. A partir do momento que elas assumem a sua independência financeira, elas têm o controle. Eu acho que é aí que muda a visão da sociedade, da mulher em si, com o poder de tomar decisões. Verdade, Patrícia. Não há dúvidas de que nós precisamos dessa independência, mas tem todo um contexto histórico que joga contra nós. E a coisa parece se perpetuar com a questão da disparidade salarial gigante entre homens e mulheres. Isso sem contar a diferença de oportunidades e tudo mais. Não é correnteza demais para a gente remar contra? Não é muito desafio? O que a gente pode fazer? Vem historicamente que a gente não foi criada para que a gente possa tomar conta do dinheiro, fazer investimentos. Nós somos criados para cuidar de casa, para cuidar dos lares, das famílias. Só que hoje em dia isso está mudando. A gente precisa verificar com outros olhos. O que hoje eu posso fazer para modificar essa minha realidade? Eu preciso buscar conhecimento financeiro, eu posso buscar investir hoje em dia em empreender. Quando você começa a controlar os seus custos, verificar os valores que você tem, você começa a enxergar um mercado diferente. Você consegue buscar por honorários e salários, discutir valores, buscar isso no mercado, né? Quanto que tá o meu cargo hoje em dia tá pagando quanto? Como que tá essa relação? Eu vi até que eu sigo as redes do Aproxima, a gente teve um post muito interessante sobre a lei que surgiu agora, né? Da equidade de salários. Isso ainda não é uma realidade. As mulheres ganham 20% menos do que o homem no mercado atualmente. Mas a gente precisa buscar, a gente precisa ir em busca de realizar essa questão de o dinheiro não é para mim, eu não invisto. Não, a gente precisa olhar para a gente como eu preciso investir, eu preciso controlar os meus gastos, eu preciso saber onde meu dinheiro está indo, com o que eu estou gastando no momento. Então, assim, ter um planejamento financeiro para que a gente não fique à mercê da situação, seja de ocupar um cargo que a gente não desejaria no momento porque a gente está sem condição financeira, desde fazer uma viagem ou algo nesse sentido. Então, a gente precisa olhar e lutar pelos nossos direitos, por mais que vem, sim, historicamente, uma questão de que os homens sempre ganharam mais, sempre foram instruídos para cuidar do dinheiro. Hoje, a gente precisa olhar com essa questão diferente. Até mesmo, eu acredito que na cultura da minha mãe para trás, foi muito essa questão de cuidar de casa e cuidar da família. Eu já vim com uma outra visão de que eu preciso ter uma estrutura financeira minha, não quero depender de ninguém. E acho que isso, a partir de agora, vem com uma crescente, né? As mulheres estão tomando mais conta do seu dinheiro e buscando maior aprimoramento em conhecimento financeiro também.
Eu tenho alguns pontos aqui dessa fala da Paty para questionar, né, inclusive. Primeiro, assim, quando a gente fala dessa equiparação salarial, né, que mulheres ganham menos que homens, num primeiro momento, que a gente pensa é que são salários, né? Isso está nas empresas, né? Então, a empresa X contrata e paga menos para as mulheres. Só que, na verdade, eu queria ouvir tua opinião sobre isso, porque, pelo menos na área do direito, eu percebo isso. Que não é só a questão dos salários. Eu acho que a gente teria que mudar um pouquinho esse discurso, talvez, para a remuneração das mulheres. Porque eu sou profissional liberal, né? Você também é profissional liberal. E na minha área, e aí a Paula pode também concordar ou opinar sobre isso, que na nossa área é perceptível a diferença de honorários que são pagos para mulheres advogadas e para homens advogados. Porque se eu, como advogada, dou um valor de 30 mil reais para realizar determinado trabalho, é caro. É caro. Tá? Agora, se um homem cobra 50, é válido. Então, existe isso no direito. Existe isso em outras profissões liberais? Você percebe isso no mercado? Você percebe essa movimentação? Como é que é? Percebo. Eu acredito que, assim, muito dessas questões de valorizar... Aconteceu um caso até, vou expor aqui, aconteceu um caso em que um advogado e uma advogada, como eu sou especialista em escritório de advocacia, um advogado e uma advogada fizeram uma reunião com um cliente e o cliente depois mandou uma mensagem para o advogado que ele gostaria de continuar os serviços com ele. Então, aqui você já percebe como está... Como a sociedade vê o trabalho da mulher, né? A gente tem que estar o tempo todo se afirmando. Eu sou boa nisso, eu tenho cases de sucesso, eu estou nessa questão. Por quê? Porque o homem, por mais que não, ele por si só, ele se vende, né? E ele se vende mais caro, ele tem... Então, eu acho que é muito essa questão de a gente buscar e dizer, não, o meu valor, o meu serviço custa tanto. Se pra você, neste momento, não está condizente, ok, então você não é o meu cliente ideal. Então, não faz sentido eu me diminuir pra poder fechar um negócio nesse quesito. Porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai, até mesmo a gente colocando na nossa mente que, então eu não devo partir pra esse valor. Não, eu acho que a gente deve, sim, sempre buscar. Se o meu trabalho custa X, é isso que eu vou cobrar. E não é só na questão de advocacia. É na questão da gente, de que eu estou inserida no setor financeiro. O setor financeiro é dominado por homens. Então, assim, se eu cobrar uma mentoria no valor X e qualquer outro colega masculino cobrar, ele vai ser recebido. É isso, ainda é essa realidade hoje no Brasil em si, né? A gente sofre disso. E não é só na advocacia, são vários setores que a gente sofre essa... Não sei nem qual palavra utilizar, porque... Né? É uma discriminação. Uma discriminação. É uma discriminação. Bom, ainda nessa questão, nós temos ali que você comentou... é ótimo, depois tem que cortar isso. A advogada não sabe falar português. Você comentou a questão de mudança cultural, né? Que na época da sua mãe, na época da sua avó, não existia essa preocupação com a questão financeira, porque a mulher, ela crescia, casava e a pessoa que tinha que prover o seu sustento ou era o pai ou era o marido, né? E hoje não existe mais isso. Só que eu vejo um problema na área jurídica que reflete, né, na área financeira, obviamente, que muitas mulheres, né, que têm aí os seus 50 até 40 e poucos anos, tá? Que foram criadas dessa forma e que em determinado momento se separaram e se viram totalmente sem condições de se manter, né? Porque elas tinham essa visão, elas foram educadas para isso. E os homens sempre foram os provedores, e aí quando terminou esse relacionamento, elas acabaram ficando sem ter como sobreviver mesmo, de fato, sem ter alimentação, sem ter onde morar, enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que a gente pode fazer? O que a gente pode desenvolver
para ajudar essas mulheres que estão nessa situação? Porque, ok, a gente sabe que precisa de uma mudança de pensamento para daqui para frente. Sim. Ok, mas e as mulheres que já estão nessa situação? Como resolver essa questão? Eu acredito que assim, a partir do momento que essa mulher ela sai de um matrimônio onde ela está totalmente desamparada, ela precisa de conhecimento, né? Ela precisa de conhecimento financeiro, ela precisa se inserir no mercado de trabalho. E um planejamento financeiro, ele é essencial para que ela consiga verificar. Geralmente, no planejamento financeiro de pessoa física, a gente se trabalha 50, 30, 20. 50% para as despesas fixas e essenciais, 30% lazer e 20% de investimento. Porque o que acontece? Por mais que a gente esteja trabalhando com um salário abaixo do que a gente gostaria, a gente precisa ter essa visão de investimento. Então, assim, eu não vou começar a investir R$1.000, R$2.000 e eu vou ter em 2 meses um valor, um montante. Não, porque a gente precisa ter uma constância, a gente precisa separar um valor mensal para que a gente possa realizar esse investimento. Porque essa mulher, ela também, provavelmente, ela vai estar desassistida lá na parte da aposentadoria. Então, assim, se ela tiver uma constância de separar um valor para sua reserva financeira, conforme for passando os anos, ela vai chegar lá e ela vai ter essa condição melhor de ter uma aposentadoria um pouco mais confortável. Mas eu acredito muito que, assim, olhar para os seus gastos hoje é uma coisa que a gente às vezes não faz, a gente não analisa o quanto que eu tô gastando. Então, assim, muitas das coisas às vezes que a gente gasta é para olhar, assim, no geral, eu preciso de fato, neste momento faz necessário essa compra ou não? E aí olhar, dentro de um receitas e despesas lá, controla tudo que entra, tudo que sai. Eu estou gastando tanto com cosmético, tanto com lazer, tanto com não sei o que. E as minhas parcelas do cartão dos próximos meses, como que tá isso? Eu já estou olhando lá para frente o quanto que tá comprometida a minha renda para que eu não vire uma bola de neve dentro dessa questão. Então, é muito de controlar o seu financeiro hoje. É uma pessoa física? Então, eu vou olhar mesmo para a pessoa física, o quanto que isso tá sendo gasto dentro do meu mês, para que eu possa. Então, essas mulheres que estão lá, que saíram, elas precisam aprender sobre controle financeiro. Elas precisam de rede de apoio para que elas tenham uma mentoria, ou um grupo, ou aproxima, ou grupos de rede de apoio, onde passam esse conhecimento. Hoje em dia, a internet também proporciona muito conhecimento, né? Se você parar e você conseguir olhar para buscar este conhecimento de financeiro. Porque o que a gente não pode é ir levando um mês atrás do outro sem que a gente pare e analise o quanto que isso tá me custando, o quanto que eu tô desenvolvendo. Porque, assim, é de praxe que elas saem e vão para o mercado de trabalho também, buscando algo que talvez não seja o valor que elas deveriam ganhar. Mas com essa reserva financeira, elas conseguem talvez daqui a pouco, 2, 3 anos, migrar para algo em que elas se sintam confortável. Mas se nesse período elas ficarem desassistidas, elas têm esse valor, né? Aqui eu quero trazer um ponto bem importante dentro desse cenário de a gente debater, que é, mesmo as mulheres que estão fora do mercado de trabalho, né, e que oferem alguma remuneração mensal, né, trabalhando fora de casa, existe o capital invisível dela dentro da gestão da própria casa, né, que é o que possibilita muitas vezes os homens ascenderem nas suas profissões, galgarem cargos maiores e etc. O que eu acredito que as mulheres precisem começar a pensar é, número 1, elas têm direito de acompanhar as finanças da casa. Porque o que eu percebo, até dentro da minha área de atuação atual, né, que é no direito das famílias, é que as mulheres, elas não se entendem nesse papel de quanto que a gente está ganhando, quanto que a gente vai investir, quanto que são as nossas despesas fixas. Um debate financeiro, porque o casamento é uma sociedade. E uma sociedade só prospera se ambos estão alinhados nas expectativas e no planejamento, né? O que eu percebo também é que muitas mulheres acabam fazendo a sua parte financeira muito vinculada a despesas domésticas. Quanto que custam uma feira, um mercado, quanto que a gente está gastando, mas não se interessaram em saber o que é um CDB, uma LCA. Por que eu não devo colocar mais o meu dinheiro numa poupança? Porque a poupança é a que menos rende.
essa é a dificuldade que eu percebo muito das minhas clientes que vêm desse cenário. Então, acredito que tudo que tu falou é muito isso, né? É a apropriação. Não é feio falar de dinheiro. Não é feio. Não é feio falar sobre finanças. Não é feio questionar o marido. É um direito. Porque mesmo essa mulher, quando ela sai desse relacionamento, a maior dificuldade que ela tem é fazer prova de quanto foi construído. Exato. Porque a narrativa é sempre a mesma. Mas ela nunca trabalhou. Sempre fui eu que botei o dinheiro em casa. No final do dia, quem pagava as contas era eu. Mas por quê? Pelo apoio que você tinha dentro de casa. Caso contrário, você não teria. E às vezes é muito essa questão de os homens, como eles tratam elas, né? Como elas se deixam ser dominada em si pela questão do financeiro. E aí voltamos lá na primeira questão, né? O quanto da importância, né? Quando você passa a ter, por mais que você não esteja provendo naquele momento, quando você não esteja trabalhando, você está cuidando da casa. Então, sim, você precisa saber qual é o salário do seu marido, quais são as contas, é o controle do casal. Por quê? Porque também, vamos viajar, mas a gente tem condição de viajar? Ou é porque o marido decidiu que está viajar, porque ele está trabalhando um monte? E você, quanto que você está trabalhando em casa? O quanto que você está se doando? O quanto que a gente tem de renda? O quanto que isso está impactando lá na nossa velhice? Quanto que a gente... Né? É a conversa, até eu acho que é o diálogo em si que não acontece, né? É a questão de não ter essa comunicação clara, porque aquela coisa que veio lá do histórico, né? A gente foi criada para cuidar da casa e está atingindo essas mulheres hoje, mas a ideia é que daqui para frente se tenha uma visão diferente, né? Eu gosto muito, eu li e vou deixar aqui, né, para as nossas ouvintes. É um livro básico, mas ele é muito interessante, da Natália Arcuri, o Me Poupe. Uhum. Ele é bem basilar, assim, não tem grandes soluções nem nada. Mas ele é uma introdução para que a gente possa passar a pensar sobre o dinheiro de uma forma diferente. Ter uma relação diferente com a questão das finanças, né? Então, para você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, vou aproveitar, já que a Patrícia também trouxe lá no início o post que foi feito essa semana sobre equidade salarial. Segue a gente lá no Instagram. Nosso Instagram é o @aproxima_debates femininos. A gente traz esse tipo de conteúdo, a gente aborda essas questões, porque o nosso grande objetivo dentro daqui do nosso AproximaCast e também do nosso Instagram é o fortalecimento da informação para que as mulheres tenham uma real autonomia. Seja ela da forma como ela optar exercer essa autonomia, mas que seja pleno, né? Que tire ela da condição de submissão, né? Porque onde há submissão não há liberdade. Então, o nosso objetivo é esse fortalecimento. Eu acredito que nesse papo aqui a gente traz bastante coisa relacionada ao passo a passo para chegar nisso. Vou para a próxima pergunta? Sim. Patrícia, pela sua experiência, qual é o impacto da maternidade e da dupla jornada no trabalho, na vida financeira? O que pode ajudar a solucionar esses problemas? Talvez uma licença paternidade maior e obrigatória, como a gente tem lá nos países nórdicos, uma conscientização, novas leis. Como o BPO, como uma especialista em planejamento financeiro, o que você pensa a esse respeito? Eu não sou mãe, mas eu verifico que a maternidade, ela faz com que as mulheres se afastem do trabalho, às vezes por um maior período do que a licença permite, né? Ela prefere viver uma maternidade mais presente, e isso, ela acaba prejudicando a sua vida profissional, até mesmo lá na parte da aposentadoria, como eu disse antes, e tudo mais. Hoje em dia, a mulher vive uma maternidade muito solo, às vezes, dentro de uma relação. E isso precisa ser uma questão mais compartilhada, né? Acredito que sim, que uma paternidade, né? Um auxílio paternidade, uma licença paternidade possa auxiliar para que seja dividido essa demanda. Não acredito que, de repente, no mesmo tempo, acredito que talvez a mulher pudesse tirar num primeiro momento ou o homem depois, para que isso pudesse ter essa divisão de cuidado e os dois conseguirem contribuir para que se tenha
esse auxílio dentro do perfil profissional também da mulher, né? Eu acho que políticas, empresas com rede de apoios, com maiores espaços para que as mulheres pudessem ter esse apoio dentro das empresas para cuidar dos filhos e também não precisarem sair do mercado de trabalho. Eu acho que leis, rede de apoio, eu acho que a gente precisa olhar para um lado melhor da maternidade da mulher, né? Tem muitas empresas que às vezes barram as mulheres por, né? Você é mulher, vai gravidar. Tem perguntas na entrevista de emprego que é, assim, absurdo. Mas é uma realidade hoje em dia, né? E nós somos mulheres que, assim, a gente provém de toda a fertilidade. Nós somos férteis, nós prosperamos. Hoje em dia, as mulheres têm, assim, na minha visão, as mulheres têm um intelecto ainda mais avançado. A gente busca maior conhecimento, a gente está à frente de muitas áreas, né? Então, eu acredito que a licença maternidade, a maternidade em si, não deve ser algo que impeça a gente de crescer profissionalmente e nem da gente buscar expandir de certa forma, né, a nossa comunicação, o nosso financeiro, e vem muito esse encontro de que às vezes essa mulher, ela tá trabalhando muito sozinha nessa maternidade. Eu acho que dividir também essas demandas da maternidade para que não seja somente nela, né? Então, tu pensa, né, imagina que Pera. Sem problemas. Que deu um bug. Não. Bom, então, com o que tu falou, né? De acordo com o que tu falou, existe um grau de responsabilidade dos homens na situação financeira das mulheres. Isso considerando maternidade, casamento. E qual seria a sugestão, né? Para os homens, para auxiliar na resolução desse problema, porque é um problema, né? Essa incapacidade financeira das mulheres, né? Tanto em relação à maternidade quanto ao casamento. Eu acredito que assim, a partir do momento que a gente ainda não tem uma licença paternidade um pouco mais estendida, eu acredito que assim que a esposa ganha o bebê, eles têm lá, ele poderia se programar suas férias também para um período em que ela está de licença maternidade, para que os dois se auxiliassem, para que ele né, sentisse a maternidade em si, porque eu acredito que é uma questão muito pesada. Então, eu acredito que o homem poderia ter muito essa questão de auxiliar elas nessa demanda e também atrelado ao que a Paula falou, essa questão dos dois olharem juntos para o financeiro, para que se programem. Eu sei que hoje em dia, né, a gente busca se programar para uma maternidade, a gente, né, tem essa questão. Mas assim, se a gente vai engravidar lá no ano de 2026, o que a gente vai começar a fazer agora para que essa licença maternidade, para que esse período seja um período mais confortável para você e para a gente? Porque não é só a questão de estar com o bebê, é as coisas da casa, é todas as demandas, e a mulher se sobrecarrega. Isso é uma questão. Então, assim, vamos começar a economizar um dinheiro agora para ter uma pessoa que fique com você lá naquele período. Seja uma enfermeira, seja alguém. Eu não vou conseguir tirar essa licença maternidade nesse período, não vou conseguir tirar férias, mas eu vou te dar o suporte aqui para que você consiga passar por uma maternidade um pouco mais tranquila, né? Ou então, a minha rede de apoio, quem da minha família que a gente poderia conviver, buscar para que te desse esse suporte nesse momento. E a partir do momento que chegar em casa, eu assumo as demandas da casa. Você vai tomar o teu banho com calma, que eu tenho amigas que dizem que às vezes nem o banho conseguem tomar, né, com calma, porque tem todo, às vezes é a primeira, às vezes mesmo que seja o segundo. Então, é o planejamento para isso também, para se organizar financeiramente, para se ter esse bebê, para que a mãe também seja assistida, né? E dentro dessa realidade, os dois estarem olhando para os números, os dois verificarem como que hoje está a nossa situação. A gente consegue ter um filho mais para frente, a gente tem condições de manter, como que a gente está, né, dentro da nossa realidade financeira hoje, né? Perfeito, Paty. Estamos falando aqui de planejamento da natalidade. Exatamente. Sim. Planejamento financeiro para ter um filho. Cabe ou não cabe no orçamento? E aqui traz... Eu sempre fui contra, né? Eu vou colocar essa minha opinião aqui. Onde come um, come dois. Tem frase menos financeira do que essa? Espera só um pouquinho. Eu não entendi. Erros de gravação. Não, só puxa ele um pouquinho pra ti. Ah, eu não tinha entendido, perdão. Eu Eu tava mexendo na minha roupa. Eu não sei se tem alguma coisa. Perdão, Paulo. Não tem problema.
Vou voltar um pouquinho aqui no onde come um, come... Eu sempre fui contra aquela frase de onde come um, come dois. Tem frase menos vinculada ao planejamento financeiro do que essa? Não existe, porque eu acredito que, assim, a gente tem muito essa questão de as necessidades básicas, né? A gente precisa de escola, a gente precisa de alimentação, a gente precisa ter lazer. Então, assim, se eu, Patrícia, né, eu penso assim, que se eu quisesse colocar hoje uma vida no mundo, eu teria que estar preparada para isso, né? A minha realidade hoje é uma. Então, assim, eu moro sozinha, eu não tenho família aqui. Então, como que vai ser essa dinâmica de ter um filho? Então, para isso, se eu quisesse, eu precisaria me programar e me organizar. Onde come um, come dois. Não é essa, né? As crianças hoje em dia muito mais estão pedindo coisas, né? Então, assim, tem necessidades, precisa de ter uma roupa, um tênis, ir para a escola com lanche, todas essas coisas. Então, custa dinheiro. Hoje em dia, tudo custa dinheiro. Então, para que a gente não se programar para ter essas despesas, sendo que a gente pode, né? A gente pode pensar no futuro, a gente deve olhar. E é muito a falta do planejamento mesmo, né? De estar ali onde come um, come dois. Não come, né? Às vezes não come. E também tem a questão cultural, né? Porque essa frase, ela é bem antiga, bem antiga. Minha avó, meu avô falavam essa frase, que eles ouviam dos avós deles, enfim. Então, a gente também tem que entender que as necessidades básicas lá de 1900, que provavelmente foi de lá que se originou, de lá para trás, eram determinadas necessidades. Hoje, nós temos necessidades básicas muito maiores. Hoje em dia, por exemplo, você tem internet em casa, é uma necessidade básica. Naquela época, eles não tinham nem energia elétrica. Não tinha. Entendeu? Então, sim, naquele contexto histórico, social e econômico, se aplicava essa frase. Mas hoje, como a Patrícia falou, é um planejamento. Você precisa planejar. Porque hoje em dia, uma criança não vive com o que vivia. Não vamos nem muito longe, gente. Você não consegue criar uma criança, nem você consegue sobreviver com o valor que você sobrevivia há 10 anos atrás. A gente está falando de uma década. Então, esse planejamento é necessário, inclusive para garantir a liberdade econômica, né, da mulher posterior à gravidez. Porque existem situações que as mulheres se obrigam a ficar num relacionamento falido, tóxico, né? Perigoso muitas vezes, porque as mulheres sofrem agressões físicas, porque elas não têm como se desvencilhar desse companheiro, porque elas têm um filho e elas dependem exclusivamente do homem para sustentar esse filho. Então, precisa de planejamento, sim, né? E falar sobre dinheiro, mulheres em si, é meio que um tabu, né? Sim. Hoje em dia, as pessoas... quanto você ganha, como você está administrando... Porque, assim... precisamos falar sobre dinheiro. A gente vive, né, trabalhando, a gente empreende, a gente busca. Então, assim, não é problema falar de dinheiro. Quanto mais mulheres falarem sobre dinheiro, quanto mais mulheres falarem sobre custos de despesas de casa, despesas da vida pessoal, quanto mais as mulheres falarem de honorários, de valores, de mercado, a gente passa a tirar esse tabu. Porque eu não posso falar quanto que eu ganho, porque, meu Deus, eu vou estar sendo mais, ou como eu vou ser vista quando eu estiver prosperando, qual vai ser a opinião das... Não, gente, as mulheres precisam abrir, as pessoas precisam falar sobre dinheiro. Hoje é essencial que as mulheres tenham essa comunicação sobre dinheiro. E como prosperar, como empreender, como buscar. E muito assim, quando você começa a empreender, seja lá no MEI, faça uma conta PJ, separe essas despesas da vida pessoal com a vida profissional. Tenha isso claro, quanto custa hoje o meu negócio e quanto que custa a minha vida pessoal. É essencial saber o quanto a tua vida custa para saber o quanto que você precisa buscar na PJ. É fazer essa separação e conversar sobre. Olha só, Paula, eu tô com um fornecedor aqui de produto de papel de limpeza que é essencial para a empresa que está com preço muito bom. Eu acabei fazendo umas cotações. Qual produto, qual a empresa que você está utilizando lá no teu escritório? Quem sabe se a gente não troca figurinha? Economia, sabe? É falar sobre... eu tô com uma proposta aqui para passar e tá dentro, não tá. Como que isso...
conversar sobre. Mulheres precisam falar sobre dinheiro. E se eu sou entusiasta nessa questão, porque assim, eu acho que mulheres precisam estar à frente de negócios e a gente, de certa forma, está mais capacitada no momento, porque a gente está com sangue nos olhos, a gente vem, né, para o mercado com essa questão. Então, nos ajudar, né, sempre separar a pessoa física da PJ, falar sobre dinheiro, comunicar sobre os outros. Não é, tem muito, eu sei que dentro do escritório de advocacia, né, o nicho, não se fala muito, né, não tem muito esse networking sobre, mas é importante, né, mulheres falarem sobre dinheiro. Advogado tem uma dificuldade de falar sobre isso, sobre números, a gente tem essa limitação, mas na questão das mulheres, eu acho que essa dificuldade de falar sobre dinheiro tá lá na nossa criação, né? Naquilo que a gente foi ensinada. Porque da mesma forma que nós fomos ensinadas que nós seríamos sustentadas, nós teríamos um provedor, que seria nosso pai ou nosso marido, nós também fomos ensinadas que dinheiro era uma coisa ruim, dinheiro era sujo. Então, tanto que sempre, né, nos filmes, nas novelas, você nunca vê um vilão pobre. O vilão é sempre rico, né? Então, assim, claro, isso tudo tem uma bagagem histórica e cultural e tudo mais, mas que hoje, com a informação que nós temos, né, com o acesso que nós temos a informação, a trabalho, né, educação, a gente precisa começar a realmente falar sobre isso para desmistificar essa questão, né? Mulheres falarem sobre dinheiro, mulheres apoiarem outras mulheres, né? E isso é, inclusive, o propósito, né? No outro podcast no nosso primeiro episódio, a gente falou sobre propósito. E o propósito do Aproxima é justamente esse, né? De vamos falar sobre os temas que nós nunca abordamos porque somos mulheres. Então, agora vamos trazer esses temas à tona. Então, é muito interessante, assim, você ter esse olhar e eu sei que você auxilia outras mulheres com isso. Sim. Vou te fazer agora uma próxima pergunta, que é o seguinte. Quais são as dicas para quem quer começar a se organizar financeiramente hoje, agora? Para que a gente saia dessa questão do não conhecimento, eu acredito que, assim, principal, 3 dicas. É fazer um planejamento financeiro, tem que separar o que é o essencial de casa, né? O que são a parte de lazer, quanto você está gastando de lazer, o quanto que você gostaria de gastar, e a parte de investimentos, como eu falei lá antes. Não interessa se você vai guardar R$200 por mês. Ache uma aplicação que renda um valor condizente, que seja talvez um resgate automático, mas que ele esteja rendendo algo, né? Olhe para os seus dados, olhe para o que você está gastando, identifique a necessidade desses gastos, se organize dessa forma, 50, 30, 20, para que a gente consiga ter essa perspectiva lá na frente, né? A constância, né? Ser uma pessoa constante também dentro do que você se planeja, né? Então, se eu planejei isso, às vezes é a empolgação do momento, algo nesse sentido, não. Eu preciso me manter dentro do que eu estou propondo para que eu consiga ter sucesso lá na frente. Acredito que essas são, assim, as primordiais. E sempre pensar e buscar conhecimentos e redes de apoio, né? Eu acho que isso é fundamental. Primeiro você começa a se organizar, depois você começa a ter a constância, busca o conhecimento, leia sobre os assuntos e vá sempre metrificando. Nos outros meses eu tenho um gasto a mais, no tal mês, às vezes a pessoa com a escola, né? Se programar para quando. Ter isso em mente. Eu acho que o planejamento em si é o essencial hoje em dia para todas e para todos em si, né? O planejamento financeiro, você defende que ele deva ser feito de forma anual? Quanto eu gasto num ano? Porque você controla suas despesas fixas, você tem uma noção das suas despesas variáveis? Ou você acredita que o planejamento tem que ser de acordo com o mês que você está vivendo?
Não, eu acredito que tem que planejar 3 meses, né? Em 3 meses muda muita coisa. Então, se você tem as suas contas, e até por causa de energia, essas coisas mudam muito, né? Então, se você se organiza para 3 meses, você faz o planejamento para 3 meses, você acompanha esses 3 meses, chega lá no final dos 3 meses, você analisa. Deu tudo certo? Não deu. Eu tô gastando mais aqui, eu tô gastando mais ali. O que eu vou replanejar para os próximos 3 meses, para ir se adequando? Eu não acredito que se você planejar o seu ano daqui até o final do ano, as coisas se mantenham e muita coisa foge. O acompanhamento do planejamento pessoal, ele tem que ser quinzenal ou semanal, tá? Mas para fins de validação para os próximos meses, a cada 3 meses reorganizar, olhar e planejar os próximos 3 meses. Porque às vezes, o que acontece dentro do planejamento pessoal? A gente não pode simplesmente chegar e dizer, eu não vou mais para o restaurante, eu não vou mais lá no meu salão, eu não vou fazer meu... E não é isso, gente. A gente nunca vai conseguir, de fato, se organizar se a gente deixar de ter prazeres para que a gente somente guarde dinheiro ou pense dessa forma. A gente tem que ter um equilíbrio sobre isso. E assim, não é do dia pra noite que você vai começar e você vai acordar hoje e vai dizer, não vou mais gastar com isso. Não é. Então, a cada mês você vai identificando. E quando você começa a listar o que você está gastando, aonde está esse valor, você começa a pensar diferente. Então, a pessoa que iniciou o planejamento em janeiro, lá no mês de março, ela já é uma nova pessoa. Ela já está pensando diferente, ela já está vendo, ela já agregou conhecimento, ela já pensa de forma diferente. Porque a gente é mudança constante, né? A gente está sempre mudando. Então, o que fez sentido nesses primeiros 3 meses, nos próximos 3 pode não fazer sentido. Então, a cada 3 meses, parar e olhar para esse orçamento. Lá dentro do familiar, a mesma coisa. Olhar, né? O homem e a mulher lá, o casal, parar e olhar cada 3 meses e analisar. Isso está fazendo sentido agora, mas para daqui 3 meses pode não fazer sentido. Então, quais são os próximos gastos para os próximos 3 meses? O que a gente pensa? De repente, a gente tá se privando de algum restaurante nesse mês, alguma coisa assim. Vamos pensar e vamos colocar alguma coisa a mais para os próximos meses e diminuir aqui, economiza aqui na parte da luz, no supermercado vamos buscar uma promoção diferente, então, cada 3 meses parar e olhar para esses dados. Perfeito. E você tem alguma planilha que você gosta de indicar, você teria para a gente divulgar para as nossas ouvintes, uma planilha que você gostaria que você usa e que você indica que seja utilizada para chegar nisso que você está falando? Eu tenho. Eu vou disponibilizar para vocês, para que vocês possam compartilhar com... Perfeito, obrigada, maravilhosa. Bem, vamos a uma outra pergunta que você chegou a tocar ali em algum momento, mas eu quero direcionar. Perfeito. Tá? Para as empreendedoras, qual a importância de separar as contas da pessoa física da pessoa jurídica? Principalmente para aquelas que empreendem de forma autônoma individualmente. Porque o que a gente costuma a ouvir muito, e da prática mesmo, né? Quem nunca deu aquela boa misturada entre despesas do escritório com despesas da casa? O que são os custos fixos do escritório? Aquele bololô. Primeira coisa, abrir o CNPJ, abre-se uma conta PJ. E dentro dessa conta PJ, que você vai passar a receber todos os valores, entra essa questão da pessoa física. Não adianta você não ter clareza do quanto que você precisa na sua PF, porque a partir do momento que você decide que o seu prolabore, que a sua distribuição de lucros é X, e você não sabe de fato quanto é, vai chegar uma altura do mês, uma época do mês, que você vai começar a fazer o caixa da empresa como caixa eletrônico. Por quê? Porque você não tem conhecimento lá da PF. Separou as contas, sabe o quanto que você tem de IPF, você distribui prolabore, você verifique o valor que você tem de custo dentro da empresa e o quanto lá dentro você vai passar também a fazer de economia a guardar. Eu não utilizo a palavra de reserva de emergência porque eu acho que isso não... Eu não quero atrair essa emergência em si, mas é uma reserva financeira, né? Então, separar as contas na PJ, da PF, é o essencial, né? A gente tem que ter uma noção. E lá dentro a gente pode ter essa questão da PJ, o quanto que a gente também quer economizar para aprovisionar, né? Então, a gente quer aprovisionar um valor para final de ano, a gente quer aprovisionar, se dar esse valor, porque a gente lá né, a gente não tem 13º, a gente costuma não ter 13º. E a gente tem muito essa questão de não pensar lá no final do ano, que muitas empresas, muitos segmentos, eles também param. Mas, assim, ter essa visão, porque dentro da tua realidade da PF durante os meses, é uma realidade, mas o teu final de ano é outro.
ou as tuas férias que você quer tirar é diferente, né? Então, ter sempre claro quanto o meu custo da pessoa física hoje tá e quanto que é o meu custo da minha PJ, porque aí eu preciso trabalhar em cima de lucro. Eu não posso simplesmente trabalhar para pagar as contas, eu preciso visar. Todo mundo que empreende quer ter lucro, né? Então, a gente precisa saber quanto que é meu lucro. A minha realidade hoje me permite ter um lucro de 10%, vou trabalhar esses 10% por um tempo, vou trabalhar 20% por um tempo. Como que é a minha realidade? Controlar essa visão de margem de lucro, porque a gente precisa trabalhar visando o lucro, separando a PJ da PF, cuidando da PJ como se fosse a sua vida, né? Porque a gente tá lá dentro, né? Sim. Vocês. e pensar sempre no lucro. Maravilhosa. Patrícia, a gente te agradece imensamente por esse papo. A gente espera que as nossas ouvintes e telespectadoras aproveitem bastante esse conteúdo para se organizar, para fazer diferente, para começar a falar sobre dinheiro. Então, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, meninas. Obrigada, Paty. Esperamos te ver mais por aqui. Obrigada, tá? Muito prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada.